Oi gente, tudo bem? O meu nome é Jean, hoje é dia 21 de abril, domingo, tá bom? E agora são 10h09 da noite. E eu consegui arrumar um tempinho pra poder falar um pouquinho sobre algumas coisinhas que eu quero falar agora. Vai ser sobre faculdade, tá bom? Antes, eu só queria dizer assim que vai ter vezes que não vai ser tão rápido assim. Por exemplo, a gente fez encontro ontem, sábado, e eu já tô gravando no domingo, mas eu já avisei nos outros vídeos até que tem vezes que eu tô super ocupado, não tem como. Mas agora aproveitando, né? Vamos ver. Hoje eu estudei muito, nossa, eu tô uau. E nem foi pra faculdade, foi pra um curso de Libras que eu tô fazendo. Estudei, aí eu vou ter que gravar um vídeo amanhã pra sinalizar e tudo mais, pra poder ser avaliado, né? Bom, vamos começar então. É o seguinte, o tema central desse vídeo aqui vai ser faculdade. Por quê? Porque eu vi no TikTok muitas pessoas conversando sobre nossa, como minha faculdade é horrível, como os professores me odeiam e etc. E eu fiquei assim, caraca, eu preciso falar sobre a minha experiência na faculdade. Então, tá, foram vários vídeos que eu vi, gente, sério, foram muitos vídeos falando ai, como o professor não se importa com a gente, como todos eles não estão nem aí, se a gente faz tarefa ou não. Eu fiquei, gente, que escolas são essas que vocês estão frequentando? E eu fiquei muito chateada, porque é uma coisa super comum e eu não esperava isso. Eu tenho, na verdade, assim, não é pena, eu tenho, na verdade, assim, empatia pelo que vocês estão passando e eu vou contar minha experiência, que é, na verdade, o oposto disso. Eu vou contar, então, sobre como funciona a minha faculdade, tá? Pra quem não sabe, eu faço letras português, eu gosto muito desse curso, era um curso que eu queria desde criança, porque eu sempre quis aula de português, e aí eu tô meio que seguindo, eu não digo um sonho, não é um sonho, nossa, como eu queria muito trabalhar, não é isso, mas é algo que eu gosto desde pequeno e sempre foi meu único foco, então... também teve letras libras, mas não tem letras libras pra cá. Enfim, mas meu foco sempre foi português. Libras eu comecei a ter mais curiosidade a partir de 2022. Enfim, falando agora sério, vamos lá. Parte por parte. Eu vi muitas pessoas falando assim, que nossa, como nossos professores são malvados, que eles ficam tipo, ai, eu não sei, se vira, coisa assim. E eu fiquei, nossa, meus professores nunca fizeram isso. Eles... Na minha faculdade, né, falando da minha experiência, meus professores, eles sempre foram muito gentis a ponto de alguns me chamarem de filho e de querido. Eu acho isso muito engraçado, porque é professor, mas enfim, é como se eu estivesse no prézinho, que eles me chamavam de filho e coisa assim, eu tava, uau, obrigado. Eu fiquei muito feliz, eu nunca tive esse tipo de tratamento, nem na minha escola, na verdade. Quando eu entrei na faculdade foi diferente. Os professores, eles realmente tratam a gente como se a gente fosse criança. E eu acho isso muito engraçado. O professor nem é tão velho assim, ele tem quase a nossa idade, mas eles vão tratar a gente como se a gente fosse criança. E eu gosto muito disso, na verdade, porque mostra uma proximidade, como se a gente fosse realmente filho deles. Enfim, eu tive muitos bons professores. Claro que, assim, na verdade só teve um que eu não consegui me dar bem, mas no final do ano deu tudo certo. Só que no início eu não gostava desse professor. Ele, assim, era de história e a gente não se dava muito bem. Ele não gostava muito de mim. Não entendi o porquê. Eu também não gostava da matéria dele, não gostava da aula dele, não sei. Enfim, mas acontece. Mas os outros, assim, eu tive uma ótima experiência com todos eles. Todos foram incrivelmente pacientes com todo mundo. Eles não são aquele tipo de professor que, eu vi no TikTok, né? Porque não pode perguntar nada porque vão te responder com grosseria. Nunca, gente, nunca. Sério, eles são muito gentis. Tirando esse professor aí que eu falei, né? Que ele dava patada nos outros. Eu nunca tomei patada dele porque eu não tinha nem coragem de perguntar as coisas. Mas ele dava muita patada de graça nas pessoas que tinham coragem no primeiro ano. Enfim, os outros professores, eles seguram nossas mãos. Falava assim no TikTok, porque nossos professores, eles são muito maus. Eles passam as coisas, jogam um montão de coisa em cima da gente, a gente que se vire. Nossos professores aqui nunca fizeram isso. Eles sempre, assim, avisavam quando ia ter atividade, quando ia ter tarefa, quando ia ter prova, quando ia ter algum outro meio de avaliação. Eles comentavam tudo. E se a gente não entendesse, eu podia procurar eles, porque eles iam tirar dúvida. Então, assim, eu nunca passei por algo do tipo, eu não vou te ajudar, você que se vire, pesquise sozinho. Eles nunca fizeram isso com a gente. Um professor meu, ele era de literatura.
um dos meus professores de literatura, né? Eu tenho vários professores de literatura diferentes. Mas esse professor em específico, ele falou assim que não é comum professores segurarem na mão de aluno em faculdades, né? Porque você tem que ter uma autonomia, etc. Mas nem ele mesmo deixou de segurar nossa mão. Ele ajudou muito, muito, muito. Eu sou muito grato a ele porque eu comecei a ter o gosto pela literatura por conta desse professor. Tudo bem, eu não sou super de literatura, mas eu aprendi a gostar um pouquinho. E eu, assim, comecei a criar curiosidade, comecei a analisar melhor os textos. Tudo por conta do como o professor deu a aula dele. E isso mudou, assim, totalmente minha perspectiva sobre literatura. Bom, é muito bom, né, quando a gente tem um professor e ele meio que inspira a gente. Eu acho isso muito complicado. Eu não sei se eu vou ser um professor que vai inspirar os meus alunos, mas eu espero ser, porque isso é super interessante. E, assim, os outros professores todos, eles sempre mostraram apoio, eles sempre tentavam entender o nosso lado, não ficavam brabos. Também tem aquela parada de não compre briga com o professor. Isso não é nem, tipo, questão de bater boca com o professor, mas ficar implicando. Gente, eu implico demais com os meus professores. E assim, é porque alguma coisa aconteceu e eu não concordo com isso. Então eu vou falar, não gostei, não concordo. Não é difícil pra mim, eu falo bastante assim, então não é um problema. Eu gosto de falar. E assim, geralmente ninguém fala, então eu vou falar. Bom, e eu sempre falei e nunca deu problema, sabe? Tipo, é porque o professor vai tirar nota, ele vai ficar te perseguindo, ele vai ficar te cobrando demais. Nunca aconteceu. E assim, é óbvio que não vai, porque isso seria tipo hipercrime, sabe? Eu não sei, né? Tem gente que fala, porque a coordenação não resolve. Gente, a coordenação resolvia todos os nossos problemas. O que, assim, problemas nossos é dizer demais, né? Eu nunca tive problemas, mas minha sala já teve muitos problemas com alguns professores que eu, na verdade, gostava demais. E aí, teve um dia que fizeram um círculo lá, falando, porque tem que chamar a coordenação. Chamaram a coordenação pra sala de aula pra ficar falando mal de professor na cara dele. Eu fiquei assim, por que vocês não resolveram isso entre vocês? Vocês tiveram que chamar a coordenação, que vergonha. Enfim, aconteceu, já passou. Mas, gente, aconteceu. E foi... Mas assim, só provou que a coordenação tá assim do lado do aluno. Eles conversaram, etc. Não aconteceu nada com os professores, ainda bem, porque seria um motivo muito fútil, na minha perspectiva, né? Eu respeito os outros, mas ao mesmo tempo eu me respeito. E eu sinto que aconteceu e isso só provou que a coordenação realmente escuta a gente. Isso é muito bom. E aí teve outros, assim, defeitos que as pessoas do TikTok colocaram nos professores deles de cada faculdade diferente do Brasil lá e tal. Mas eles falavam muito sobre essas questões, principalmente. Sobre como os professores não se importam com você, a faculdade em si não se importa com o aluno. E eu fiquei, cara, não passo por isso. Os professores são muito legais, eles não passam muito trabalho. Quer dizer, quando eles passam trabalho sim, um número razoável. Só que eles estão ali pra ajudar a gente. Se a gente não sabe fazer, eles vão segurar na nossa mão e eles vão ensinar. Sabe? É um negócio assim, muita paciência. Eles têm muita paciência com a gente. E eu senti muita falta disso no ensino médio, sendo bem sincero. Porque alguns professores do ensino médio, eles não ligavam pra gente. Eles sim eram um se vira. E na faculdade isso não acontece. Na faculdade são super dóceis, não brigam com a gente. Eles não ficam brabos de jeito nenhum. Só quando pisam no colo deles, né? Por exemplo, ficar conversando alto no meio da aula, isso não faz sentido, né? Feio. Mas, gente, no geral, os professores são uns anjinhos. Eu gosto muito desses professores. E assim, eu acho que, na verdade, eu não deveria estar, tipo, falando assim, não sei o que, não sei o que lá, porque meus professores são muito bons e eu admiro muito eles, só por causa disso. Eu sei que deveria ser algo geral de todos os professores, porque, enfim, né, gente, você escolheu dar aula, então deu uma aula boa, né? Só que, como eu percebi que, pelo TikTok, né, como eu percebi que todas as pessoas têm experiências hiper negativas fora da faculdade e dentro da faculdade deles, porque tem cursos e projeto envolvido e tal, eu tô falando muito e tal, né, tem que parar. Como eles têm esses problemas em geral, eu sinto que eu devo começar a admirar esses professores, porque... Gente, meus professores são muito bons. E eles tratam a gente como se a gente fosse humano, então isso é muito legal. Não é tipo uma covardia, sabe? Tipo, abuso de autoridade, etc. Porque eu sou o bambambam, eu tô ensinando vocês e vocês dependem de mim e me observem como uma figura superior. Não, meus professores não são assim.
Tudo bem, eu mesmo, assim, sempre falo, né? Ah, eu admiro muito meus professores, eu vejo eles como uma figura superior. Realmente, eu não consigo não ver eles como alguém muito maior do que eu. Só que, poxa, gente, isso é muito legal. Eu gosto muito deles. E, assim, é porque eu tenho muito respeito por professor, né, gente? Eu, sei lá, acho que todo mundo deveria ter um pouquinho, assim, um pingo de noção pra respeitar o professor. Quando se referem ao professor como você, eu fico assim, oh, você, eu já penso assim, caramba, se a pessoa falou você pra um professor, eu nunca conseguiria, nem se o professor fosse mais novo do que eu jamais conseguiria falar você. Enfim, mas aí são meus casos, né? Eu sou um aluno muito bom. Eu já discuti com o professor, já falei aqui no canal muitas vezes sobre isso, de discutir com o professor, porque às vezes as ideias não batem, somos pessoas diferentes e temos visões diferentes e estudos diferentes de repente. Então, claro que às vezes não vai convergir as ideias, vai divergir. E isso é bacana até, porque mostra pontos de vista diferentes. Isso é muito legal. E eu queria muito, sabe, falar mais, mas não vai dar tempo, tá acabando já meu tempo de falar. Porém, eu sou muito grato pelos meus professores da minha faculdade, porque eles são super carinhosos e as aulas são muito boas. Não sei mais o que dizer, gente. Só sei que eu fico muito feliz por ter eles ali pra ministrar essas aulas, porque eles são muito bons e eles estudaram pra caramba, gente. Eles têm até doutorado, eu fico assim, caramba, esses professores são uau. E eles cuidam da gente como se a gente fosse filho deles, é muito legal. Eu sou um aluno excelente, eu sempre tiro boas notas e eu me esforço muito, participo das aulas, meus professores se lembram do meu nome, eu acho isso muito bacana, porque mostra que eu tô ativo, eles não vão se esquecer de mim tão fácil. E isso me deixa, na verdade, muito mais confortável, saber que eles se lembram de mim, todos. Eles decoraram o meu nome e eu me sinto mais à vontade pra falar durante as aulas deles. Porque, sei lá, eu não sei, de repente eu me sinto mais confortável. E isso é bom. Eu fico muito feliz de poder estar participando ativamente na escola e estar tirando notas altas, porque eu gosto muito de me esforçar e mostrar que eu entendi. Se bem que, como eu falei no último vídeo, nota não diz muita coisa sobre você, mas ao mesmo tempo eu gosto de só provar pros professores com esses números que eles estão dando uma boa aula e eu tô entendendo tudo, porque eu tô ali ativo participando. Isso é muito legal. Eu não sei se tenho mais o que comentar. Sou um bom aluno. É isso aí, os meus professores são muito bons também. A faculdade gosta muito dos alunos que ela tem. Legal. Obrigado por terem me escutado. Eu espero que... Sério, uma moto bem agora que tá no final do áudio. Bom, obrigado por terem me escutado. Eu espero que a gente se encontre no próximo vídeo. E talvez com mais desabafos e tal. É isso aí. E tal.